BMC, o Luan Alves, gestor de ações da VG Research. Muito boa tarde, Luan. É um prazer tê-lo conosco aqui no nosso Closing. Olá, Carlos. Boa tarde. Prazer também meu estar aqui. Vamos lá, vamos começar. Vamos que vamos então, porque temos muitas coisas para analisar hoje. Bom, primeiramente, Luan, pergunta geral, depois a gente também pega perguntas do nosso público. Ibovespa está numa semana bastante complexa, né? O que você está vendo? O que está deprimindo o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo? É aumento do pregão, né? Temores sobre a situação fiscal do Brasil, é o mercado internacional que não está ajudando, o risco de crise fiscal, de crise bancária nos Estados Unidos, ou também simplesmente as commodities que fazem o preço de Vale e Petrobras, que estão deixando muita gente com o pé atrás. Qual que é a sua análise para o cenário desse momento no Ibovespa? Perfeito. O Ibovespa é um índice muito concentrado em alguns nomes, como a gente já sabe. Então, commodities em baixa nunca é bom para o Ibovespa. A gente viu uma semana bem complicada com a China, como você comentou. Então, o minério de ferro está caindo praticamente aí todos os dias. A Vale acabou sofrendo por isso. A prévia operacional da Vale não veio muito boa também, veio um pouco abaixo do consenso de mercado. Então, isso acaba prejudicando a Vale, e é uma ação que ela é muito representativa no Ibovespa. Hoje é a empresa com maior representação na Bolsa brasileira. Isso acaba pressionando um pouco o índice de mercado. Além disso, o petróleo também está sofrendo bastante por conta desse cenário de recessão. Então, Petrobras não teve uma semana muito boa. A gente tem visto uma maior aversão a risco, principalmente porque na semana passada, olhando o cenário doméstico aqui, foi uma semana muito positiva. Últimas 2 semanas a Bolsa subiu bem, então o mercado acabou realizando um pouco em alguns papéis. Então, ações aí de varejo começaram a cair novamente, empresas de saúde, etc. A gente está entrando na temporada de resultados, então essa semana começou com o resultado de Santander, com o resultado também de Usiminas. E os resultados do primeiro trimestre vão vir um pouco mais fracos, assim como vieram também do quarto trimestre de 2022. A gente tem visto resultados muito mistos, algumas empresas da economia doméstica sofrendo um pouco mais. Então, é uma questão assim muito pontual. A Bolsa está numa dinâmica um pouco negativa nessa semana. Existe uma certa preocupação também com o volume de Bolsa, então tem tido pouco interesse do investidor, tanto institucional como de varejo, por aumentar a alocação nesse momento. É um cenário que a gente enxerga com muitas oportunidades em termos de alocação de ativo, mas é importante ter um pouco de cautela e ter um pouco de paciência, porque no curto prazo o mercado não tem um comportamento tão previsível assim, e esse tipo de oportunidade acaba surgindo eventualmente. Pois é, né? O mercado às vezes acaba sendo também pouco racional, né? No curto prazo às vezes. Mas vamos lá, Luan, então vamos falar um pouquinho das empresas que estão divulgando os resultados nesses dias, né? Ontem tivemos Santander, primeiro banco a divulgar resultados, muita PDD, né? Muita provisão para risco de calote, né? De inadimplência. Hoje tivemos Gol, Movida, VEG que continuou surpreendendo, né? Os analistas, resultados que não param de subir, e a Gol também teve um resultado positivo. Qual é a sua visão sobre esses 3 setores específicos, as 3 empresas também, né, se vocês têm cobertura aí na VG, o setor financeiro como um todo, qual é a visão de vocês sobre os bancos, o que esperar dos bancos? Acho que perdemos aqui o Luan, acho que o Luan caiu, então vamos tentar reconectar o Luan, que acabou caindo. Enquanto isso, eu dou uma notícia, uma breaking news para vocês que acabou de sair nesse momento. O Nubank está com problemas, Nubank está tendo problemas em seu aplicativo e clientes relatam sumiço de saldo no aplicativo, ou seja, sumiço do dinheiro no aplicativo do Nubank. Para vocês que estão aqui conectados conosco, deixem aqui o seu comentário. Se o Nubank quem tem Nubank aqui do nosso público, se o saldo do Nubank de vocês também sumiu ou ainda está tudo certinho. O Banco Digital informou que o app passou por instabilidade momentânea, mas voltou a funcionar normalmente.
quem deu essa notícia foi o site Down Detector, que estuda esse tipo de situações. Então, isso foi por volta da 1h30 da tarde. Então, quem de vocês tem Nubank e está tendo problemas, deixa aqui o seu comentário e também, se o seu saldo sumiu, também conta pra gente que o negócio aqui aparentemente está complicado para o aplicativo do Nubank. Temos de volta o Luan conosco, vamos ver se ele está de novo conosco aqui para falar sobre os resultados das empresas. Então, Luan, voltando à pergunta, setor financeiro como um todo, Gol, Movida e VEG, o que você está achando destas empresas em geral? Então, setor financeiro, a gente viu uma temporada começando com o Santander. O Santander veio com um resultado aí misto, eu diria. É um resultado muito poluído ainda. A gente tem uma continuidade da dinâmica de 2022, com uma aceleração da parte de custo operacional, inadimplência ainda bem alta. O ROI do banco está muito deprimido, bem longe do que ele estava entregando ali em 2020, 2019. Mas, para quem acredita numa recuperação do banco, esse é o momento de começar a se alocar nesse setor. A gente vai ter ainda Bradesco para reportar nos próximos dias, que também vai vir com resultado fraco, o Bradesco. A gente aqui tem uma expectativa de um ROI na casa dos 9% para o Bradesco, então é bem inferior ao que ele entregou aí nos últimos 3, 4 anos. É um resultado fraco e na parte positiva dos balanços tem o Banco do Brasil e o Itaú, que devem surpreender um pouco mais, principalmente o Banco do Brasil, que é um banco que tem tido uma inadimplência muito baixa, por conta da carteira de crédito ser mais direcionada ao agronegócio, e tem surpreendido muito nessa ótica. Olhando aqui para a Movida, ela teve uma melhora de resultado, na nossa opinião. É uma empresa que sofreu bastante nos últimos 12 meses por conta da pressão da margem do seminovo. Ela tem uma operação bem diversificada, então ela estava comprando carros a um preço muito barato antes da pandemia, conseguiu se valorizar bastante com a revenda de seminovos, mas agora a gente está tendo uma reversão desse movimento. A Movida reportou um resultado bom, na nossa opinião. A gente gosta da empresa nessa faixa de preço, a gente continua apostando nessa tese. Em relação à VEG, eu acompanho um pouco mais longe, mas também não tenho, nesse preço, eu ficaria de fora da VEG. Foi um excelente resultado, mais uma vez, mas é uma ação que depende muito de uma entrega constante de resultados positivos para continuar justificando esse valuation que ela se encontra nesse momento. Vale vai reportar o balanço na noite de hoje, se eu não me engano, acho que sim. A Vale teve uma prévia operacional um pouco mais fraca, mas ela vai ser influenciada positivamente pelo melhor preço de commodity, então o minério de ferro subiu um pouco nesse trimestre, isso vai ajudar ela no top line, na receita da empresa. Olhando a parte de margens EBITDA, a margem líquida, ela vai ter uma queda importante, porque inevitavelmente o volume caiu bem nesse último trimestre. Sazonalmente, o primeiro trimestre da Vale é um pouco mais fraco, então ela vai ter uma pressão de margem, uma menor diluição de custo fixo, o EBITDA dela vai cair bem esse trimestre, o lucro líquido vai cair também. Então, a gente está achando que o resultado é bem fraco, mas a questão é entender, de fato, como será a geração de caixa da Vale e olhar um pouco mais com cautela esse balanço de forma um pouco mais minuciosa. A gente acompanha a Vale aqui, mas não tem posição nesse momento, não faz parte da carteira. Se ela continuar caindo, pode ser interessante para a gente, mas nesse momento não. Pois é, né? Só para terminar esse papo de Vale, bem interessante o que você está falando, Nó. Estou dando uma olhada aqui no andamento do minério de ferro e também das ações da Vale, né? Ações da Vale que acompanham normalmente o andamento, né, dessa commodity. As ações da Vale chegaram a 110, né, 111 na máxima, 115, aliás, em 2021, agora estão por volta de 70, né? E o minério de ferro também perdeu 30%, né, basicamente, né, 30% desde a mesma época até hoje. O que vocês estão esperando, ou tentando prever, né, o que vocês aguardam do andamento da cotação do minério de ferro, considerando que a China tinha anunciado a reabertura pós-Covid já no final do ano passado, né, tinha anunciado grandes estímulos fiscais também, mas tudo isso ainda não se concretizou, e o PIB da China também poderia ser mais anêmico ao longo desse 2023, afetando diretamente, né, a cotação do minério de ferro, porque vai ter menos consumo, menor consumo de minério dentro do maior consumidor da commodity do mundo, né? Então, o que vocês estão olhando para a perspectiva de médio prazo em relação ao valor, né, ao preço, a cotação da commodity e ao preço da ação da Vale também?
É uma excelente pergunta. Olhando a Vale e a questão da China, nos últimos, assim, pegando 2022, no final do ano, teve a reabertura da China, como você comentou. A gente viu uma certa euforia em muitos ativos que eram ligados à China, então minério de ferro subiu muito, ações de empresas chinesas, e aqui no Brasil a Vale é o player que mais conseguiu capturar essa alta e se valorizou bastante. Mas, no nosso entendimento, essa recuperação de China nesse momento ela não vai se dar através do polo industrial, vai ser principalmente mercado interno, consumo na China. A gente está vendo uma melhora nos dados de PIB da China, mas é principalmente na parte ali de serviço e consumo interno. E isso atinge menos a Vale e impacta menos a commodity minério de ferro. A gente começa a ter agora alguns boatos de uma possível segunda onda. A China entra no momento do ciclo econômico que a gente já passou lá atrás, e o Ocidente passou muito na reabertura, então reabria, fechava por muitas vezes. Isso acaba impactando um pouco a atividade econômica, isso impacta a expectativa dos agentes e acaba impactando o minério de ferro. Na nossa opinião, o minério de ferro hoje a $125, o que ele chegou ali no começo do ano, estava bem precificado. A gente recomendou o pessoal aqui ficar um pouco mais ressabiado com Vale, porque Vale a R$95, R$90 estava bem esticada. Agora o minério de ferro voltou a cair e abaixo de $100 para a gente começa a ter um pouco mais de curiosidade, um pouco mais de calma. Eu acho que existe também um fundo aí para o minério de ferro. Eu diria que abaixo de $80 hoje, com o cenário de inflação que a gente tem ainda na produtividade dos principais produtores da indústria, me parece muito perto do break-even. Então, é um range que ele vai negociar ao longo do ciclo, entre $80 e $125. Eventualmente pode ir acima disso, ou um pouco abaixo disso, mas para a gente é uma alternativa de tentar precificar a Vale e capturar essas oportunidades. É uma tese cíclica, então acaba que a gente tenta operar esse ciclo dentro da commodity. Olhando para os resultados da Vale, eles vão ser bons ainda. Se você olhar quanto a empresa gera de caixa e quanto ela pode pagar dividendo, ainda é um dividendo relativamente alto, algo em torno aí de 10% ou 11% no preço atual, mas é uma ação que a gente sabe que historicamente já negociou a patamares ainda menores de valuation, e ficar comprando uma ação que vai ter uma redução de lucro, né, nos próximos trimestres é algo um tanto quanto difícil. Então é importante ter um pouco de cautela nesse momento. Perfeito, perfeito. Agora, Lua, falando de cautela, né? Voltando aqui para o nosso Profit na Neológica. Entre as ações que estão mais caindo hoje está a ação do Grupo Pão de Açúcar, né? Chegou ao leilão ao longo desta quarta-feira, isso no mesmo dia em que está sendo realizada a Assembleia Geral dos Acionistas do Grupo Pão de Açúcar, e mesmo após dias de forte alta, depois da informação do que um bilionário da República Tcheca quer injetar 1,2 bilhão de dólares na controladora do Grupo Pão de Açúcar, que é o grupo francês Casino, né? Agora, Luan, o que você está achando, não especificamente do Grupo Pão de Açúcar, mas claro, se você quiser comentar, fique à vontade, mas do varejo em geral no Brasil? Hoje o Bank of America soltou esse relatório muito preocupante, né? Ou melhor, muito preocupado com o Grupo Pão de Açúcar em específico, mas com o varejo em geral. Qual é a opinião de vocês aí na VG Research sobre o varejo no Brasil e o que a gente pode esperar nos próximos meses, que se espera ou se prevê ainda uma taxa de juros, né, uma Selic muito elevada? Então, a gente está vendo resultados anêmicos nas empresas de varejo, então isso é um pouco direcional, então média renda, empresas que atuam no baixa renda estão sendo bem afetadas. A gente tem uma preferência relativa por empresas de maior qualidade nesse momento, mas quando a gente olha para a Bolsa, a gente percebe que já existe muito pessimismo no preço dos ativos, então a gente precisa entender agora todas estão baratas de forma geral, agora é entender quais têm chances de quebrar e quais não vão quebrar e vão passar por essa crise. Então a gente até colocou uma alocação recentemente, a gente começou a acompanhar a loja de Renner, acho que é uma empresa que vai sair melhor da crise e consegue se beneficiar de uma possível recuperação no varejo. Entendo também que não vai ser algo trivial, uma posição pequena que a gente tem na carteira, e também os resultados vão ser fracos no curto prazo. A gente já imagina que esse primeiro trimestre vai ser um trimestre ruim. A gente acompanha Pão de Açúcar também, e é uma empresa que, mesmo com o cenário de pandemia, as pessoas estocando alimentos e tudo mais, e
e muitos supermercados conseguindo ter um bom crescimento de faturamento, o Pão de Açúcar não conseguiu captar esse crescimento, não conseguiu gerar caixa na velocidade com que o mercado esperava, o que a gente esperava também, muito porque o cenário competitivo do setor é muito agressivo. E a gente percebe que existe uma competição muito acirrada, principalmente com os players ali do atacado, então Açaí, Atacadão, estão batendo de frente com o Pão de Açúcar. E a governança é sempre um problema muito grande, sério no Pão de Açúcar, mas assim, é questão de preço, eventualmente faz sentido ter a posição, é uma questão de tentar avaliar realmente aonde é a oportunidade, capturar a relação entre preço e valor e ver se tem algum gatilho para a tese de investimento. Esse evento de hoje é sim um gatilho, a gente está acompanhando, mas em resumo, em relação ao varejo, a gente acompanha todas as empresas, a gente gosta principalmente do varejo vestuário, a gente cobre Renner e C&A. C&A principalmente tem tido uma melhora de balanço nos últimos trimestres, então, mas assim, de forma geral, o varejo vai ter resultados fracos nesse primeiro trimestre e vai ser um ano bem desafiador ainda para toda a indústria. Perfeito, perfeito. Vamos ver então o que vai acontecer. O varejo é um setor de fato sempre bastante desafiador, né? Margens apertadas, muito cíclico, questão de superendividamento das famílias também não ajuda, né? Agora, último ponto também queria analisar com você, Luan, é sobre o setor petrolífero, né? O que você está achando de Petrobras? Petrobras que hoje está em queda, até porque, vamos ver como é que está o petróleo nesse momento. O petróleo continua caindo, o Brent, que é referência aqui no Brasil para a Petrobras, nesse momento cai 3,78% lá em Londres, o Brent 76,55 dólares. A cotação do barril do petróleo de Brent. Petrobras também cai nesse momento aqui no Brasil, porque obviamente segue também o andamento do petróleo, menos 0,96% ação preferencial da Petrobras. O que você está achando, Luan, sobre a Petrobras, mas também sobre as outras petroleiras, né? A PetroRio, por exemplo, a petroleira particular, mas também a PetroRecôncavo. PetroRio hoje cai 2,68%, né? E a 3R Petróleo também, que são empresas particulares, mas também dependem muito da cotação, claramente, internacional. 3R hoje perde 0,94%. Qual que é a visão de vocês aí na VG Research sobre o setor petrolífero como um todo e qual dessas empresas, se é Petrobras ou se é empresas particulares, vocês olham com mais atenção? Então, a gente acompanha todas as empresas do setor, Petrobras ficou na nossa carteira por muito tempo, inclusive. Assim, no momento, no curto prazo, as ações vão negociar junto com a commodity. Então, o petróleo subindo, elas vão subir, petróleo caindo muito, elas vão cair, porque o mercado ele tenta ter essa correlação entre ações e o preço do produto que elas estão vendendo. Olhando o balanço agora para esse próximo trimestre, a Petrobras vai ter um balanço aí um pouco mais fraco, na minha opinião. A gente tem uma operação que não cresce tanto. A gente tem um mix ainda muito bom no pré-sal, mas quando a gente olha principalmente a margem da principal operação, que é a exploração e produção, ela tende a cair um pouco por conta desses cortes que a gente teve de preço de combustível nos últimos meses. Então, é um resultado aí um pouco mais fraco, mas ainda com uma base de lucro, uma base de EBITDA muito forte, muito sólida. O mercado está de olho na política de dividendos, se vai ter algum tipo de alteração de discurso, alteração de política, de regulamento para a política de CAPEX para esse ano, etc. Então, é uma ação que vai ter muita notícia e vai ficar muito volátil nas próximas semanas. Além dela, a gente acompanha aqui de perto a 3R e a PetroRio. Ambas as empresas vão ter resultados aí mistos, assim, na nossa opinião. As empresas estão conseguindo ter um bom crescimento de produção, conseguiram crescer o portfólio ao longo dos últimos meses. E tem ainda um bom faturamento quando a gente olha preço do barril do petróleo. O grande ponto é que os custos também têm acelerado, então pode ter uma contração de margem, aí, EBITDA e lucro líquido. E no caso da 3R, o que preocupa muito o mercado, e me preocupa também, é essa recente emissão que eles estão tentando fazer para aumento de capital, né, que está vindo bem abaixo aí do preço de tela, então existe uma certa expectativa aí de convergência do preço de tela para o preço da emissão. A gente acompanha aqui de perto, mas não tem uma recomendação de compra nesse momento, nem para 3R, nem PetroRio. Na nossa opinião também, o preço do barril do petróleo ele ficou muito alto por muito tempo. A gente foi até um pouco contrário
a esse consenso de mercado que dizia que petróleo ia ficar acima de $120 por muito tempo e que ia ir para $200. Na nossa opinião, já existia uma certa convergência, principalmente nesse cenário de recessão, mas agora na faixa de $70 me parece já uma assimetria positiva para voltar a ter alocação na indústria de petróleo e gás. Então a gente está olhando com calma e vai fazer a próxima alocação no setor nas próximas semanas. Perfeito, perfeito. Última pergunta que vem aqui do nosso público, sempre sobre esse ponto, Luan, do Rui das Neves, perguntando se vocês aí na VG acham que o governo Lula vai transformar o imposto de petróleo cru, né? Ou seja, aquele 9% que foi aplicado para a exportação de petróleo cru, de provisório para definitivo, ou seja, só de 4 meses já estamos no segundo mês desse novo imposto. Para sempre, né? Segundo Rui, esse imposto é uma imoralidade comercial. Eu me associo ao Rui, aliás, acho que ele está usando um eufemismo, porque eu utilizaria palavras muito piores para definir aquilo que é uma verdadeira barbaridade econômica. Qual que é a opinião aí de vocês na VG sobre esse imposto e se existe um risco que se torne definitivo? Assim, a minha opinião pessoal é que, de fato, é uma barbaridade. A gente já viu isso sendo feito na Europa e também na Argentina. Na minha opinião, é mais fácil colocar o imposto do que retirar. Então, se eu fosse fazer uma alocação no mercado de petróleo nesse momento, eu já colocaria como premissa base uma manutenção dessa tributação pelo longo prazo, aí por mais tempo, né? Pelo menos por 4 anos, para ser conservador nesse momento. Isso vai ser negativo para as empresas do setor, principalmente 3R e PetroRio, mas assim, faz parte do jogo, né? Faz parte do jogo de Brasil, esse tipo de interferência, e isso faz parte da margem de segurança do investidor quando ele vai fazer algum tipo de investimento, e a diversificação é boa nesse sentido. Foi bem negativo, as ações reagiram bem mal nas últimas semanas, e é questão de fazer conta, né? Fazer conta e ver até onde vale a pena. Mas a minha opinião pessoal, não é nem apenas da VG como casa, mas a minha opinião pessoal é que vai ficar por mais tempo sim esse imposto. A gente está vendo que a discussão nesse momento é por aumento de carga tributária e não por retirada de impostos, então me parece que faz muito sentido pensar que isso vai ficar por mais tempo sim. Pois é, né? Concordo, infelizmente, concordo com você. Deixa eu ver se tem mais perguntas ou dúvidas aqui sobre esse ponto por parte do nosso público. Se não, eu queria agradecer muitíssimo o Luan Alves, gestor de ações da VG Research, por ter estado conosco nesta quarta-feira. Muito obrigado, Luan, por sua participação aqui no Closing da BMC. Obrigado, pessoal. Até a próxima.